ou uma confirmação de tudo aquilo que vai se dar no Evangelho de João, que foi aquela divisão que é de João capítulo 1, dos versículos 1 até o 18, e que eles ali vão ser, como eu disse, uma antevisão. Tudo que vai ser realmente trabalhado no Evangelho de João, a partir do versículo 19, 1, até o seu final, até o seu último versículo, vai ser visto de uma forma panorâmica naquele prólogo. Então, nós trabalhamos isso na semana passada, e o Senhor nos deu uma direção. Nós tivemos uma comunhão com os irmãos na terça-feira, e o Senhor nos deu uma direção sobre como sermos conduzidos com relação ao Evangelho de João. Não vai ser da mesma forma que nós nos debruçamos lá em Gênesis, capítulo após capítulo, mas nós verificamos sim que a visão sobre o Evangelho de João é uma visão mais assim aguçada, é muito mais evidente, a gente está olhando versículo por versículo, sem se preocupar muito com a questão dos capítulos. Então, o Senhor nos deu uma direção, irmãos, e aqui hoje, com a graça de Deus, nós podemos iniciar realmente, não agora sob aquela visão panorâmica que nos debruçamos no sábado passado, mas agora adentrando mesmo no Evangelho de João. E aí, como temos os nossos irmãos de Aracaju, se sintam tranquilos e à vontade, que nós estamos, na verdade, iniciando esse evangelho hoje. Na semana passada foi apenas uma visão panorâmica. Então, hoje, nós vamos pontuar os 5 primeiros versículos do capítulo 1 de João, né? E a primeira pergunta, irmãos, antes de nós adentrarmos realmente nesses 5 versículos, é uma pergunta que nós precisamos fazer, né? O que se propõe? A que se propõe esse Evangelho de João? Qual é a proposta dele? Nós falamos na semana passada daqueles 3 evangelhos anteriores, são sinóticos, que eles foram produzidos quase que na mesma época, né? Houve realmente uma necessidade do Espírito Santo naqueles 3 evangelhos de revelar daquela forma. E agora, tempos depois, há essa necessidade do Espírito Santo de revelar a João, uma necessidade agora para que ele escrevesse de uma outra maneira, né? Então, os tempos são outros. Aqueles tempos eram tempos realmente do início da fé cristã. Agora são tempos de crise, tempos em que o Espírito Santo precisa aprofundar em muitas coisas que vão nos conduzir à verdade e à vida. E daí vem realmente essa revelação em João desse evangelho maravilhoso. Então, respondendo essa pergunta, a que se propõe o evangelho de João, nós podemos ir em João capítulo 20, os versículos 30 e 31. Então, eu diria que os irmãos abrissem suas Bíblias, né? João capítulo 20, e eu vou ler os versículos 30 e 31. E lá diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, irmãos, aqui nós vemos que o objetivo desse evangelho, qual foi a proposta do Espírito Santo ao revelar a João este evangelho? É para que possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. E aí perguntamos, e que vida é esta, né? É simplesmente a vida, né, sob o conceito de uma vida bios, a vida física? Claro que não. Nós nos lembramos, isso se encontra lá em Gênesis, né? E aí podemos abrir em Gênesis, capítulo 2, os versículos 16 e 17. Então, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vamos explicar o que é a vida, não é a vida biológica, simplesmente a vida bios, mas uma vida muito de maior abrangência, né? A vida Zoé, a vida do próprio Deus, a vida espiritual que nos foi dada lá em Gênesis. E lá os versículos 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis dizem assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
E aí também observamos em que dela comeres, certamente morrerás. Em Gênesis capítulo 3, os versículos 6, 7 e 8, que vão nos dar conta dessa vida, do porquê Deus disse ao homem que se ele comesse daquele fruto da árvore que ele disse que não comesse, certamente morreria. O que o homem perderia, né? Então, nós verificamos aqui em Gênesis 3, o 6, o 7 e o 8, que diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, verificamos aqui, né, essa questão de que as trevas foram introduzidas. O homem, quando desobedeceu a pessoa, a entrar um componente que Deus não queria. E a vida de Deus, né, como vemos aqui, ela foi perdida. O homem se esconde agora da presença de Deus. Então, essa vida Zoé, que Deus queria, né, levar o homem a tê-la em abundância, o homem, por desobediência, a perde. Então, o que se fala que nós vamos ver depois nos versículos do Evangelho de João, que vai dizer no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz, mas a vida do próprio Deus, que foi, isso não é a vida bios, não é a vida física, perdida no jardim por conta da desobediência. Nós podemos ir também em João, capítulo 3, o versículo 16, isso é tudo aqui é ainda uma introdução, para que a gente possa adentrar nos versículos de 1 a 5, que é o objeto da reunião de hoje, do capítulo 1 de João. Então, no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a vida que foi perdida no jardim. E agora, com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, essa vida nos é oferecida novamente. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, foi por amor ao mundo que Deus revelou a verdade eterna. E essa verdade estava numa pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa verdade, que é o próprio Senhor, é inseparável do amor eterno de Deus. Ambos, tanto a verdade eterna quanto o amor eterno, são inerentes à vida de Deus, à vida Zoé, essa vida que em Jesus Cristo nos foi dada novamente, que foi perdida lá em Gênesis por conta da desobediência. E Jesus é a corporificação desses dois atributos. Então, com a vinda de nosso Senhor, a encarnação desse Verbo, nós podemos agora termos novamente a verdade eterna e também o amor eterno. Nos foi oferecido novamente, depois da desobediência, essa proposta de que a verdade eterna de Deus e o seu amor eterno possam novamente adentrar em nosso ser. Louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos. Então, Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Isso nós podemos também observar que se encontra em 1 João, então a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 1, que diz assim, 1 João 5, 1. Vou só encontrar aqui. Diz assim, a primeira carta de João, o capítulo 5, versículo 11, me perdoem, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, graças ao Senhor, que houve esse episódio maravilhoso da encarnação do Filho de Deus, porque através dessa vinda maravilhosa desse Filho de Deus, nos foi dada a possibilidade de nos reencontrarmos com essa vida que foi perdida lá no Jardim do Éden. Jesus é a palavra eterna, ou a autorrevelação de Deus, expressa de várias maneiras em várias épocas,
mas afinal encarnada em uma vida humana. Nós podemos comprovar isso, né? Que Deus sempre falou de várias maneiras, sempre houve o propósito de tornarmos, a devolver a nós, a nos colocar diante da vida, Zoé de Deus, da vida espiritual que foi perdida no jardim. E nós podemos ir lá em Hebreus, no capítulo 1, provarmos isso. Então, vamos a Hebreus, capítulo 1, e nós vamos comprovar tudo isso, porque temos que, tudo que falamos, irmãos, precisa ser atestado pela palavra. Isso não é sabedoria humana, isso vem do alto. E a palavra de Deus comprova tudo isso. Então, lá em Hebreus capítulo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também quanto manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, nós estamos aqui, irmãos, mostrando essa pessoa maravilhosa, né? Quem ela é? Qual o seu princípio? Qual o propósito quando Deus fez com que ele se tornasse homem e ele viesse até nós, para nos reconduzir nesse caminho maravilhoso de volta. Louvado seja o Senhor. Todo o evangelho, então, irmãos, de João, vai enfatizar que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, o Filho eterno do Pai, enviado ao mundo para a salvação deste. Nós vemos ali em Mateus, o princípio do evangelho de Mateus é Jesus como rei. E ainda a gente pode dizer, mas um homem pode ser rei. No evangelho de Marcos, Jesus é um servo. O homem pode ser servo. No evangelho de Lucas, Jesus é um homem. Qualquer um de nós é um homem. Mas o evangelho de João, Jesus é o Filho de Deus. E aí, essa singularidade desse evangelho. Aqui não é apenas um homem, não é apenas aquele que veio, mas é o Filho eterno de Deus, aquele que desde o princípio, antes de todas as coisas, já estava com Deus. Então, essa é a proposta do Evangelho de João, essa exaltação, né? E nós precisamos verificar isso. João, capítulo 17, tem algo ali muito precioso. Então, nós podemos abrir ali em João 17, ali se encontra uma oração, né? Uma oração que o próprio filho faz a seu pai. Isso é uma oração realmente sumo sacerdotal. O próprio Jesus ora a seu pai. E nós vemos, eu não vou ler esse capítulo, porque ele é muito, né? Nós vamos realmente se alongar muito, mas vejam alguns trechos dessa oração que
mostram que esse Cristo, esse homem encarnado, esse Jesus, estava muito antes e ele convivia numa harmonia com seu Pai. Do Evangelho de João diz assim: E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então não há como nós negarmos que esse Jesus que se encarnou é o Filho eterno de Deus, que foi aquele que desde o início sempre esteve com Deus. Não foi criado, mas criado. Então passemos, irmãos, agora a nos debruçarmos em cima daqueles 5 versículos do capítulo 1 de João. Então, voltemos lá ao Evangelho de João, capítulo 1, os versículos de 1 a 5, eu vou ler inicialmente, e depois, ou de forma dupla, de 2 por 2, ou 1 por 1, nós vamos passar a explicação de todos eles. Então, lendo cada versículo do capítulo 1 de João, de 1 a 5. Então, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, irmãos, nesses 5 versículos, nós podemos observar e identificar 3 evidências da divindade de Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus. A primeira delas é sua pré-existência. A segunda delas, o seu poder criativo. E a terceira é a sua existência própria. Os versículos 1 e 2, né, agora passando a explicação de cada um desses versículos, nós precisamos antes ver esse termo que está aqui no versículo 1, diz assim, no princípio. E aí é interessante que esse no princípio, ele cria uma relação com o que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1. Então, voltando a Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz lá também, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí vem uma pergunta, né? O que houve naquele princípio, né? Lá de Gênesis, capítulo 1, os versículos 1 e 2. Lá diz o versículo 2, naquele princípio a que se refere Gênesis, diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no versículo 3, lá de Gênesis, diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E nós entendemos aqui, irmãos, nessa leitura do que se encontra em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, né, que houve ali uma questão de uma desobediência. Né? Houve, como sabemos, aquela desobediência de Lúcifer, dos anjos caídos e daqueles habitantes pré-adâmicos da terra. E também agora voltando à questão de João, do capítulo 1, versículo 1, nesse princípio, aqui vai se referir a algo em torno daquela desobediência que houve em Adão. O versículo 3 de Gênesis 1, ele tem uma ligação paralela com os versículos 4 e 5 do capítulo 1 de João, que diz, né, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, nós verificamos, quando diz lá em Gênesis que haja luz e houve aquela questão de que o Espírito parava por sobre as águas e havia trevas, essa mesma necessidade de que agora encarnado, esse Filho de Deus, para que desfaça todas as trevas que foram, infelizmente, objeto daquela desobediência de Adão lá em Gênesis. Então, nós podemos sempre, irmãos, atestar desses paralelos que foram tirados aqui, né? A questão de haver luz, de que havia trevas lá em Gênesis,
e que aqui, agora em João, diz que realmente o Senhor vem para que a vida que estava nele vá resplandecer sobre as trevas, e as trevas não prevalecem sobre a luz. Nós vamos agora nos lembrar do que se encontra lá em Eclesiastes, o capítulo 1, versos 9 e 10. Eu pediria para os irmãos, para nós irmos a Eclesiastes, são princípios de Deus, e nós temos nos atentando. Sempre estar realmente com esses princípios nos conduzindo. Então, em Eclesiastes, vou só encontrar aqui, Eclesiastes capítulo 1, versículos 9 e 10, esses dois versículos são maravilhosos, que diz assim, o versículo 9 diz, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, novo debaixo do sol. Versículo 10, há alguma coisa de que se possa dizer, isto é novo? Vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, aqui nesse paralelo desse princípio, nós vemos sempre essa obra do Senhor restaurando as coisas, dando um novo princípio. E aí nós precisamos aplicar essa questão do princípio, trazendo para hoje, irmãos. Nós confiamos realmente nessa maravilhosa capacidade do Senhor de refazer todas as coisas, de trazer um novo princípio para nossas vidas, uma nova história nossa escrita, uma introdução da sua vida em nosso ser. Nós precisamos aprender com essa questão de que o Senhor volta a falar de novo no princípio. Os irmãos se lembram daquele diálogo que o Senhor travou com Nicodemos, em que o Senhor disse que era necessário que nascesse de novo, e é uma linguagem espiritual, e Nicodemos não entende. Nicodemos concebe aquele diálogo sob uma visão biológica, né, uma visão bios da vida física, e não consegue aprender ou depreender sobre que visão o Senhor está querendo passar naquele diálogo de nascer de novo. É a vida, Zoé, a vida de Deus que precisa ser colocada no homem que foi perdido em Gênesis. E aí nós, com esse ensino desse princípio, a aplicação dele para os nossos dias, irmão, nós precisamos dar um novo princípio em nossas vidas, quer fazer a diferença, quer fazer que nós possamos realmente sermos vivificados, não sobre essa vida biológica, mas sobre a vida espiritual. E essa foi a proposta que fez com que o Senhor um dia deixasse o alto trono e viesse como homem, viesse como filho de Deus, para nos levar de volta a essa vida que foi perdida em Gênesis. Louvado seja o Senhor. Nós podemos também desfrutar do que se encontra em Isaías, capítulo 43. Vou só abrir aqui Isaías, capítulo 43. Os versículos 18 e 19, que dizem assim, Isaías 43, versículos 18 e 19, isso é uma mensagem, é algo da mensagem aplicada para os nossos dias, irmãos. Não adianta nós nos debruçarmos nesses versículos de João, de 1 a 5, e acharmos que isso foi algo histórico, e o que isso é para nossas vidas hoje. Nós precisamos ter uma aplicação, nós precisamos ter esperança nesses dias, desse princípio de Deus, esse princípio da vida Zoé, que em Jesus Cristo nos foi dado, e que hoje, efetivamente, também o Senhor quer principiar isso em cada um de nós. E lá em Isaías 43, versículos 18 e 19, dão conta disso, que diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a mensagem do Senhor para nós, irmãos. Essa vida Zoé que está em Cristo Jesus tem tamanho poder de recriar e transformar. E isso não é em nada diferente para nós. Até hoje, esse princípio atua em cada um de nós. Eis que faço novas todas as coisas. Há um hino que nós cantamos que diz isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E esse Verbo um dia veio habitar entre nós para que nos fosse oferecida essa vida maravilhosa novamente.
Louvado seja o Senhor. Então, nós podemos agora, em cada um daqueles versículos, né, poder um pouquinho tocar nessas coisas, né, como o versículo 1 de João, vou voltar aqui, aí João, que lá vai dizer assim, nesse princípio já foi falado alguma coisa, nós precisamos também entender que quando está escrito aqui esse princípio, além daquele princípio que nós já fizemos uma relação, nós também podemos fazer um paralelo com o que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículo 1. Então, se nós formos a Marcos, capítulo 1, versículo 1, lá diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e fazer também um paralelo com o que está no Evangelho de Marcos, versículo 6, aliás, capítulo 6, versículo 3, porque vejam, se a gente for imaginar Jesus Cristo apenas como homem, né? Aqui em Marcos 6, capítulo 6, versículo 3, mostra isso. Está assim lá no versículo 3, diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, vejam, irmãos, João vem trazer um conteúdo para que a gente não caia nesse erro, né? Daqueles que viram Jesus Cristo como homem e atestar apenas sua humanidade. Nós precisamos ter realmente um sobrevoo. O Evangelho de João vai nos dar essa condição muito maior. Ele realmente é um homem atestado, como está aqui no versículo 3 de Marcos, capítulo 6. Mas ele é muito mais do que isso. Vemos isso no próprio Evangelho de João, o capítulo 8, versículo 58, que diz assim. Então, João capítulo 8, versículo 8 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, muito mais do que o que nós lemos lá em Marcos, essa referência de Jesus como homem, mas além dele como homem, há muito mais sobre isso. E é o que nós lemos lá no versículo 58 de João, do capítulo 8. Ele, em verdade, antes que Abraão existisse, ele já era. Então, nós precisamos realmente ter essa visão dessa pré-existência do Verbo. Esse Jesus encarnado, ele pré-existia. Ele é o Logos de Deus, é o Filho. Ele é antes do tempo. Ele, nessa condição, ele atesta a sua divindade e primazia. Ele sempre esteve em existência contínua e ininterrupta, antes do início. A palavra, o verbo, sempre existiu. Esse Logos de Deus, que é o seu Filho. Nunca houve, irmãos, um tempo, um momento sequer, em que ele simplesmente começou a ser. Quando o céu e a terra foram criados, o verbo de Deus, que é o Filho, que é o Logos de Deus, estava lá. Já existia em uma relação íntima com Deus e fazia parte de sua existência. Este verbo divino, que agora vai se encarnar, é o mesmo que estava com Deus no princípio. E eu estou enfatizando essas coisas porque nós não podemos adentrar nessa questão de vermos como está ali apenas em Marcos capítulo 6, versículo 3. Apenas atestar essa humanidade de Jesus, mas também verificar que esse encarnado, esse Filho de Deus que se tornou homem, também é o mesmo que estava no princípio com Deus. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam sempre. Não há questão de um depois o outro. Os três sempre conviveram, sempre existiram. Nós precisamos ter essa luz. Esse verbo divino que agora vai se encarnar é o mesmo que estava com Deus no princípio. Este Logos de Deus, esse verbo, ele significa uma força criativa e uma fonte de sabedoria divina. Então, nós vemos agora esse verbo encarnado, vem habitar conosco, trazendo essa sabedoria até nós, nos fazendo enxergar a sua luz, nos fazendo ver realmente suas maravilhas. E nos foi dado esse presente maravilhoso de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E continuando,
Então, nós podemos verificar, irmãos, continuando a explicação dessa maravilha da vida de Deus agora poder habitar entre nós, voltando lá a João, capítulo 1, que ali diz, né, no versículo 3, vai dizer que o versículo 1 que eu já li, o princípio estava com Deus, o verbo era Deus, já foi explicado. Ele estava no princípio com Deus, e nós vimos isso. A palavra atesta esse princípio em que Deus, seu Filho, já estavam juntos. Tudo o que houve sempre, sempre foi entre eles. Há sempre essa comunhão maravilhosa do Pai e do Filho. E que um dia o Filho deixou esse alto trono, essa convivência com seu próprio Pai, e se dispôs a se tornar homem e conviver entre nós, né? E nós também já atestamos esse princípio em que o próprio Filho estava com Deus. E no versículo 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, essa obra de criação de Deus, né, ela jamais foi feita sem a presença do próprio Filho. Então, toda essa fonte de criação que Deus teve em mente de um dia fazer, ela se deu com a participação do seu Filho. Então, nós atestamos isso em alguns textos da palavra, que diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que lá diz assim, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Também encontramos em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, dizem assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, a própria palavra, irmãos, comprova o que nós lemos aqui nesses versículos de João. Ele estava com Deus antes, nele foram criadas todas as coisas. O Logos de Deus, essa pessoa maravilhosa, é o agente da criação. Nós também encontramos lá em Provérbios, capítulo 8. Então, Provérbios, capítulo 8. Nós estamos atestando, né, que esta pessoa estava com Deus antes de todas as coisas, e com ele, por ele, todas as coisas foram criadas. Então, Provérbios 8, de 22 a 31, diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Também encontramos, irmãos, lá em Jó, nos capítulos 38 e 39, eu não vou ler, mas os irmãos sabem, em todo aquele questionamento, quando Deus, né, perante Jó, questiona ele, e ele
relata ali naqueles 2 capítulos a sua obra de criação, e nós sabemos quem estava nessa obra, quem partilhou com Deus essa obra, o próprio Filho de Deus, esse Logos, esse Verbo de Deus. Então, nessa sequência, nós atestamos o que se encontra em João, capítulo 1, quando lá vai dizer, no versículo, só voltar, quando vai dizer que todas as coisas, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, prosseguindo, irmãos, agora o versículo 4 do capítulo 1 de João. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aqui nós, quando vai falar em vida, os irmãos se lembram naquela introdução que eu fiz, né, que é aquela pergunta, que vida é essa que a vida está nele, no Filho? Não é aquela vida biológica que Adão e Eva ali, quando cometeram aquela desobediência, não perderam. É a vida, Zoé, a vida do próprio Deus, que agora, ao se encarnar, o próprio Filho de Deus encarnado traz essa vida até nós. E a proposta dele agora é que seja inserida em nosso viver. Nós sabemos, né, a queda que houve lá em Gênesis, foi perdida essa vida, Zoé, essa vida espiritual. O homem, como nós vimos lá, se afasta de Deus, se esconde de Deus. Então, perde realmente o homem a vida, Zoé, que foi estabelecida em Gênesis, e pela desobediência foi perdida. E nós encontramos alguns relatos no próprio Evangelho de João, atestando que esse encarnado de Deus, esse Filho de Deus, esse Verbo, esse Logo de Deus, Jesus Cristo, vem trazer a vida para os homens. Né? Encontramos em João capítulo 5, o versículo 26, que vai dizer assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E aqui nós verificamos a distinção entre o Pai e o Filho. Né? O Filho tem vida assim como o Pai tem, e essa vida nos foi dada, foi trazida até nós. Em João também, capítulo 5, versículo 40, diz assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, somente em Jesus Cristo podemos novamente recuperar aquela vida que foi perdida lá em Gênesis, a vida Zoé. Em João, capítulo 10, versículo 10, encontra-se o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí nós justificamos o porquê esse verbo se fez carne, porque esse verbo um dia deixou o alto trono. O que da vida ele veio trazer para nós? A vida que foi perdida. A vida espiritual, que nós, infelizmente, pela desobediência, convertemos ela em trevas. E também encontramos isso em João, capítulo 6, que diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa vida que Deus quer trazer aos homens, ela só pode ser obtida através dessa pessoa maravilhosa, que deixou o trono, deixou toda a sua realeza, tornou-se homem, homem de dores, para que no sacrifício de cruz, com sua morte, essa vida ali dada em nosso favor, pudesse nos resplandecer novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, podemos adentrar no último versículo, que é o versículo 5, e tecer alguns comentários sobre ele. O versículo 5 que diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí, interessante nessa questão, que aqui aparece a expressão trevas, né? Nós temos falado da vida, da luz, e agora aparece esse item trevas. Nós lembramos que essas trevas adentraram quando da desobediência de Adão e Eva lá no jardim, que se escondem da presença de Deus, passam a ter uma vida independente, passam a seguir um caminho que não era o caminho que o Senhor queria, começaram a experimentar as trevas, que, na verdade, significam a completa oposição à luz. E aqui é importante voltar até o que foi falado naquela reunião inicial da semana passada,
que trevas, na verdade, não tem algo contra a luz. As trevas, na verdade, elas significam a ausência da luz. As trevas em si mesmas não têm qualquer poder, não tem qualquer possibilidade de se opor à luz. As trevas simplesmente significam a ausência da luz. E apenas para que essas trevas que infelizmente adentraram em nós pudessem ser dissipadas, é preciso que a luz se manifeste. E aí justifica-se o porquê da vinda desse maravilhoso Senhor. Porque o Senhor veio até nós, irmãos, para que a luz se manifestando, nós possamos nos afastar dessas trevas que, infelizmente, decorrente da desobediência, passou a fazer parte de nossas vidas. E, infelizmente, o homem caiu e as trevas tomaram conta dele. Isso se encontra, como vimos, né, nas rebeliões que já aconteceram. A rebelião de Lúcifer, em que aquele ser maravilhoso que foi criado um dia se rebelou. Um dia também o homem, da mesma forma, desobedecendo a Deus, permitiu que as trevas adentrassem nele. E aqui, com esse versículo 5, o propósito não é explicar e nem amaldiçoar as trevas, mas tão somente afirmar que há uma capacidade penetrante e convicta de que a luz sempre prevalece no final. E nós podemos atestar essa vitória da luz sobre as trevas em algumas passagens da palavra. Então, nós vamos primeiro aqui, em 1 João, capítulo 2, o versículo 8. Então, abramos nossas Bíblias, na primeira carta de João, o capítulo 2, o versículo 8, que diz assim: Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. E aí esse versículo, irmãos, precisa ser muito verdadeiro para os nossos dias. Nós precisamos ter essa convicção. Em nossa caminhada com o Senhor, as trevas têm se dissipado e a verdadeira luz já brilha em nós. Louvado seja o Senhor. Também encontramos em Romanos, capítulo 8, os versículos 19 até 21. Então, Romanos, capítulo 8, os versículos de 18, perdoe, de 19 a 21, que diz assim, Romanos 8, 19 a 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa foi a proposta desse maravilhoso encarnado, nos libertar para que nele, postos nele, com a vida Zoé, trazida por ele a nós possamos realmente termos essa liberdade de manifestar essa glória de Deus como filhos maravilhosos desse Senhor. Também encontramos em Isaías capítulo 11, os versículos de 6 a 9. Então, Isaías capítulo 11, de 6 a 9, que aqui dá conta, né, do que será quando essa total libertação, porque a criação geme, os irmãos sabem disso, depois da desobediência que houve, o que aconteceu com a criação. E essa criação, ela geme como está aqui. E aqui nesses versículos de Isaías, vão mostrar o que será essa criação liberta do que aconteceu com a desobediência do homem. Então, lá diz assim, em Isaías 11, de 6 a 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco.
não se fará mal, nem dano algum em todo o monte, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías também 65, 25, nós temos também essa mesma, é um resumo do que lemos agora, dessa passagem de Isaías 11. Isaías 65, 25 diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será comida da serpente, não fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Também encontramos em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 4 e 6, que diz assim, 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, ainda continuando nessa questão de que jamais as trevas podem ter qualquer vitória sobre a luz, encontramos lá em Salmos 2, alguns versículos que diz o seguinte. Então, Salmos 2 diz assim, Salmos 2, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. E o versículo 4 diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. No Salmo 76, versículo 10, tem outra porção maravilhosa, que mostra realmente que as trevas não têm qualquer efeito, não prevalece. Então, Salmo 76, 10 diz o seguinte, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Nós temos ainda o relato lá em Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 20. Não há, irmãos, qualquer poder das trevas sobre a luz. Apocalipse 20, versículo 10 diz assim, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então não há qualquer necessidade de nós estarmos temerosos. As trevas jamais podem oferecer qualquer força sobre a luz. O que precisamos sim é deixarmos que essa luz maravilhosa de Cristo, essa vida Zoé, que através da encarnação dele veio até nós, possa nos resplandecer, possa nos dar, nos devolver essa vida que foi perdida, a vida Zoé. E a aplicação, irmãos, fechando essa mensagem de hoje, é esta. Nós precisamos ter esse entendimento, como lemos lá no versículo 1, no princípio do Evangelho de João. O Senhor está sempre renovando as coisas, está sempre querendo um novo princípio em nosso viver. Nós precisamos aplicar essa palavra hoje. Se a gente, por alguma questão de pecado, alguma coisa que nos fez oposição a Deus, nos afastamos, irmãos, a oportunidade é essa. O Senhor está sempre querendo fazer esse princípio novo em nós. E não há como as trevas resistirem à luz. A luz, sobremaneira, está sempre. Onde ela chega, as trevas são dissipadas. E essa esperança que tem que nos levar, nos conduzir, e que nós possamos ser iluminados com esse propósito maravilhoso do Senhor. Então, aqui eu termino. Que o Senhor realmente possa nos dar essa compreensão, esse entendimento, essa sabedoria, e possamos exaltar essa obra maravilhosa da encarnação do Filho de Deus, essa questão de que foi nos dada a luz vinda do alto, foi nos dada de volta a vida Zoé de Deus, e que em Jesus Cristo nós somos reavivados, e que nós possamos realmente ter o discernimento que Nicodemos não teve,
quando o Senhor falou que era necessário que a vida fosse recolocada em nós. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.